Boa tarde, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Rodrigo. É o Rodrigo Valeta. Eu Felipe sou o Rodrigo Valé. Sevilha, ele é o Felipe Valeta, não vamos fazer confusão. Hum, E esse é o canal onde a gente fala de vida espiritual, tudo que a gente pode, até mais do que deve às vezes. uhum, E esse é o livro das perguntas. Hoje a gente tem uma pergunta para responder, mas eu queria só primeiro ler um negocinho antes, se eu puder, claro. para já deixar resolvido isso hoje, porque eu vi que tinha um comentário no vídeo de ontem. E ainda dá para fazer comentários sobre comentários e esclarecer logo no comecinho agora do Uhum. canal, antes que eventualmente a gente não tenha mais condições de fazer isso, né? Então eu queria justamente falar sobre isso rapidamente. Já podia ter deixado isso pronto, mas enfim, não é difícil achar. Aqui é o seguinte: uma pessoa falou. Pera aí, eu tô no aplicativo errado. Aqui a gente faz tudo ao vivo, não tem muita. Hum. Aqui, ó, comentários. Aí eu peguei aqui e eu quero responder, né? O que diz o seguinte. Cai de paraquedas aqui, João Dias da Silva. Né? Ele viu o vídeo de ontem porque o vídeo foi recomendado pelo YouTube, enfim, tá sendo Uhum. distribuído por aí e as pessoas vão achar. Ontem teve bastante visualização, inclusive, né? É, mais do que o normal, o canal tá Uhum. começando, enfim. Né? Uhum. Vamos lá. João Dias da Silva falou assim: caí de paraquedas aqui, o YouTube me jogou. Fiquei. Jogou porque você quis ser jogado também, né? Você tava no YouTube, eu não tava dormindo, não tava fazendo outras coisas da vida. Fiquei surpreso porque sou um curioso para saber o que as pessoas pensam. Mas Uhum. parece que eu morro e não vejo tudo. Quanta besteira, da onde eles tiram tanta asneira? Ora criticam a Bíblia, ora se fundamentam nela. O Uhum. problema é que sempre vai ter otário que embarca nessas coisas e é lamentável. E depois ele fez um outro comentário dizendo assim: acabei de descobrir o porquê de uma fala tão fora da casinha. É que foi aluno do lunático Olavo de Carvalho. Eu sabia que tinha alguma explicação. Então vamos lá, João, bem-vindo ao canal. Eu já respondi para ele aqui no YouTube, mas eu quero responder. Eu não sei se ele vai ver isso aqui ou não, porque sabe como é que é a internet, né? O negócio Claro. gira, mas é bom as pessoas entenderem como funciona o canal. Uhum. Como que eu quero que funcione, né? Então eu dei uma resposta para ele aqui. Bom dia, agradeço por assistir e comentar, porque de fato ajuda até quando a pessoa coloca o negócio para baixo, é bom, porque quer Uhum. dizer que a pessoa pelo menos está querendo reagir de alguma forma, mesmo que seja negativamente, não tem problema. Uhum. Então é bom pro canal. Um feedback, né? Então, bom dia, agradeço por É. assistir e comentar. Poderia explicar o que achou besteira ou asneira para me ajudar a melhorar? Que aliás é uma coisa que eu pedi ontem no começo do vídeo por um acaso. Eu tava falando E. de outro assunto, de anterior, de outro Uhum. vídeo, né? Aí eu Uhum. falei, eu tô aqui também para Não fica claro, para que né? vocês me ajudem também, né? Uhum. Eu sirvo vocês como eu puder e vocês me Uhum. servem também, né? Uhum. Poderia explicar o que achou besteira ou asneira para me ajudar a melhorar? Sobre criticar a Bíblia, criticar e ao mesmo tempo citar e estudar a Bíblia, que acho que é o que incomodou a ele, né? Porque a gente fala. Usa a Não é uma Bíblia. Uhum. crítica da Bíblia, é uma crítica de um uso indevido da Bíblia. E a Isso. gente tenta corrigir isso, dizendo: olha, existe uma maneira mais certa de fazer isso no nosso ponto de vista, que você Uhum. pode discordar, óbvio. Né? Mas a questão é, sobre criticar e ao mesmo tempo citar e estudar a Bíblia, temos vídeos tratando da razão para isto. E neste mesmo vídeo dei razões Uhum. para ter essa aparente diferença, né, essa dicotomia entre criticar e usar. Né? Uhum. Mas vou tentar esclarecer brevemente no próximo vídeo que deverá ser gravado hoje, que é esse aqui. Então é o seguinte, sobre a questão de Olavo de Carvalho, né, que você acha que isso explica por que eu estou fora da casinha, primeiro que estar fora da casinha para mim é ótimo. Né? Quanto Uhum. mais fora da casinha, para mim, melhor. Então se você diz que eu estou fora da casinha, o que é casinha para você? É o que os outros canais produzem de conteúdo, por exemplo, sobre a Bíblia? Excelente. Ou sobre a Uhum. vida espiritual? Excelente. O meu Uhum. objetivo é ficar fora da casinha, então você está confirmando para mim que eu estou num bom caminho. É engraçado Depende. que no Brasil parece que tem um negócio meio de fanatismo quase de time, né? Na Que verdade, ou você torce por aquilo, daí tem tudo aquilo que faz parte daquele universo tem que estar é. absolutamente certo e tudo que você coloque contrário àquilo está absolutamente errado, né? Então é Mas estranho que não tem essa uma sutileza até, né? não tem problema. A minha função, já que eu fui posto aqui e eu não Uhum. quis estar aqui, eu não quis estar nem nesse mundo nem no Brasil. Deus é que decidiu isso. Então eu tenho que fazer a minha melhor parte, Uhum. certo? O gambate lá que os japoneses falam, faça o seu Uhum. melhor. Qual é o meu melhor? Eu estou gravando vídeo sobre conteúdos, mas eu sempre trago uma linha que eu sempre gostei de ser professor. Né? Uhum. Então eu vou acabar trazendo um pouco desse comportamento aqui. Então, como. Vamos esclarecer aqui, né? Eu não sou seu professor, você não é meu aluno. Mas é como se fosse.
Tá? Eu gosto desse tipo de serviço. Eu gosto de servir as pessoas dessa maneira. Que eu acho que é uma das melhores que eu posso. Então vamos tentar te ajudar. Na sua mensagem, você diz que tem asneira, besteira e tal, mas você não fala o que é. E isso não ajuda a si próprio a esclarecer a sua mente. Então você pode ter tido um impacto negativo do que eu falei, por qualquer razão, mas você não soube esclarecer. Talvez não seja claro nem para você as razões. E é bom esclarecer. Então, eu já consegui um dos propósitos lá que eu coloquei no primeiro vídeo, que é te provocar uma reação, mas você tem que esclarecer essa reação para você. Tem toda a razão de discordar de mim. Eu quero que discorde com razão, que é o melhor na minha opinião. Só que você tem que trabalhar para fazer isso. Não adianta escrever que você achou asneira, besteira. Por quê? Você fala que hora critica a Bíblia, hora se fundamenta nela. Eu dei os motivos para isso no vídeo de ontem. Existe uma autoridade. Então, recapitulando muito breve, que a gente tem uma outra pergunta hoje que a gente tem que fazer rapidinho. Mas recapitulando brevemente. O vídeo de ontem foi a primeira alegação, que a gente falou sobre a Bíblia, certo? O que eu disse lá? Eu falei o seguinte. São duas coisas. Primeiro, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra dele. Que é dele, não é dos homens. Os homens não podem colocar isso num livro. Eu expliquei isso. O ser humano não tem controle sobre isso. Não tenho controle sobre a palavra de Deus. Eu tenho controle sobre a minha reação de aceitar ou não um testemunho que uma pessoa deu, inspirado ou não pelo Espírito Santo. Então tem toda essa trajetória, desde a palavra de Deus verdadeira, que é dele, propriedade dele, e não tem ninguém mais, ninguém pode dominar isso. Todo o caminho que isso tem até chegar a nós. É disso que se trata. Até porque, assim, se a palavra de Deus na Bíblia, a gente parte de toda essa premissa, né? Que é a palavra de Deus, que tudo que está na Bíblia está certo e é coerente. Eu acho que uma coisa que seria interessante é que talvez não teria tanta margem para tantas interpretações, né? A gente nem poderia estar discutindo o assunto, né? Então, assim, a alegação foi simples. Para dizer essas duas coisas, a Bíblia não é a palavra de Deus, essa é uma forma elíptica, uma figura de linguagem para se referir à Bíblia. Tá? Então você pode estudar esse assunto. Estuda lá o que é figura de linguagem, elipse, você vai gostar. Se você realmente se interessa pelo assunto. E a segunda coisa que eu falei. A autoridade, quem tem somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque o ser humano tem autoridade. Porque Deus deu para o ser humano a autoridade de aceitar como verdade ou não, até mesmo a autoridade dele. Do próprio Altíssimo Criador de todas as coisas. Isso até o final. E até o fim. Então o próprio Altíssimo Criador dos céus e da terra, de tudo, ele deu para o ser humano uma coisa assim enorme, a imagem e semelhança dele. Ele criou um ser livre para ter a autoridade de aceitar ou não a própria autoridade dele. A autoridade dele é a verdadeira, é a correta, mas eu tenho uma autoridade minha de aceitar ou não isso. E é disso que se trata quando a gente vai estudar a Bíblia, de entender que é isso que a gente está fazendo. É só isso. Então, assim, quais desses pontos você não gostou, ou te incomodou, sei lá o quê? Trabalha numa resposta e me manda uma resposta que eu vou ter muito prazer de ou de esclarecer, se for uma confusão que eu acho que da sua parte eu posso esclarecer, pode chegar num ponto ou eu mudar a minha opinião, é o que eu quero, eu já pedi isso aqui, entendeu? Então não adianta falar aqui na asneira besteira, por quê? Por favor, né? Então o primeiro serviço que eu te faço é esse. Esclareça, porque vai ser bom até para você mesmo, para você ter mais razão nas suas opiniões, não é isso que você quer? Todo mundo quer isso. Então vai lá, vai fundo, né? E a outra coisa é o seguinte, esse negócio de Olavo de Carvalho, eu sinto muito, mas isso é um dos argumentos mais fracos que tem na retórica. Então é assim, existe a verdade, que é a palavra de Deus, que a gente está falando aqui. Aí existe a filosofia, que é o amor pela verdade, que é o amor a Deus. Aí existe a dialética, que é a pesquisa científica. Aí existe a retórica, com vários níveis de sofisticação retórica. Lá embaixo, na retórica, existe o ad hominem, que é isso que você tentou usar aí. Então é como se você não estivesse falando para mim, porque eu nem sei do que você está falando, na verdade, quando você fala de Olavo de Carvalho, quer dizer o quê? Ad hominem é muito fraco. Só funciona se você estiver falando para um grupo de pessoas a qual você acha que você está se dirigindo e que elas concordam exatamente com a premissa do ad hominem, ou seja, que Olavo de Carvalho é um carimbo que você gruda numa pessoa, numa ideia e já está acabado, está destruído. Né? É um argumento muito fraco. Então eu peço que você também melhore nisso aí, dá para melhorar. Às vezes você quer reagir a uma ideia que você não gostou e pode ter razões para não gostar. Mas o ad hominem é muito fraco, você não está fazendo justiça à sua própria intenção. Você não está se ajudando, você está piorando a sua situação, entendeu? Então essa é a minha dica. Como professor, se você fosse um aluno meu e viesse com isso aqui e falasse, o que você acha disso aqui? E isso que eu ia te falar, olha, tenta ser mais assertivo nas ideias, não discuta pessoas, discuta os assuntos, as ideias. E não adianta falar que uma ideia é besteira, as neiras tem que explicar por quê, certo? E você tem todo o direito de fazer isso, certo?
Então era isso que eu falei que eu ia comentar. Enquanto a gente está com um canal pequenininho, se é que vai crescer um dia, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, dá para fazer esse tipo de coisa. Pegar um comentário e fazer uma resposta rápida aqui. Mas é bom, como a gente está no começo, para dizer para as pessoas qual é a intenção, né? Claro. A gente não tem problema nenhum aqui de a pessoa não concordar. Eu até quero isso, né? Hoje é dia Hoje é dia 6. 6. Isso. Então temos uma pergunta aí, o Felipe vai ler, por favor. 6/9. Bom, a pergunta é a seguinte, é do Rodrigo no WhatsApp, né? A 18ª pergunta. Nossa, babei. É a 18ª pergunta aqui no canal. A tribulação vai ser em breve ou em décadas? O processo será através de tecnologia avançada para enganar os cristãos e adorar a besta sem saber? Bom, são duas perguntas então. Uma com relação a quando se dar a tribulação, né? Se é breve ou vai demorar muito, e se vai ter uso de tecnologia nesse processo e vai acabar enganando os cristãos, acabar adorando a besta de uma forma que engane, né? Bom, eu não sei, eu acho que poderia dizer muita coisa com relação a isso. Realmente, essa questão de se o mundo está para acabar, se a tribulação, porque a tribulação está associada ao fim dos dias, né? Se a tribulação está associada aos fins dos dias e ninguém sabe de fato quando vai ser o fim dos dias, e saber, eu quero dizer, ter domínio disso, mesmo que alguém algum dia tenha tido alguma revelação a respeito disso, por exemplo, aquele Gabriel americano que a gente citou aqui num vídeo no canal há um tempo atrás, mesmo isso a pessoa não tem provas disso, ela não tem sabedoria no sentido de domínio, ela sabe com certeza, ela acredita que pode ser em tal data, enfim. Isso não tem como saber, né? Então, não dá para saber o fim dos tempos, não dá para saber também quando seria a tribulação. Mas hoje em dia acho que tem uma especulação grande a respeito que talvez os fins dos dias estariam próximos, né? Acho que tem as pessoas que se convertem mesmo a Cristo acabam até desejando isso e ficam nessa expectativa. Então é agora, né? Expectativa é bom, mas medo não é muito bom, não. Então, mas que eu falei, quem se converte a Cristo geralmente fica com essa expectativa. Eu falo converte a Cristo no sentido Mas o problema é que às vezes é uma coisa meio de medo, né? Uhum. E o processo da tecnologia avançada enganar os cristãos. A impressão que dá é que sim, né? A impressão que dá é que vai por esse caminho, mas eu acho que é bom lembrar que o demônio é o pai da mentira, então acho que no fim dos tempos vai ter sim mentira e falsidade, pode ser com tecnologia ou sem a tecnologia. Então a questão é a seguinte: teve algum momento da história desse mundo que não teve mentira? Uhum. Não, esse mundo ele foi fundado na mentira. Uhum. Esse mundo que a gente vive é fundado por seres humanos, pelos nossos ancestrais. Aqui é a cidade dos homens. É a cidade dos homens. Foi fundado por Adão e Eva, ou enfim, o bicho das cavernas lá que você quiser, um macaco, quem você quiser. Não é problema meu a história da origem, realmente como foi. Uhum. A questão esse aqui não é o design de Deus. É um design dos usurpadores, do pessoal que traiu Deus. Uhum. Então a mentira sempre existiu, que eu vou tentar responder do meu jeito aqui. A tribulação vai ser em breve ou em décadas? Não dá pra saber. Uhum. Não dá pra saber, é impossível saber. Se for... Mas será que ele tá fazendo essa pergunta pautado naquilo que a teoria do Gabriel que a gente falou? De acordo com o Gabriel, a gente já estaria na tribulação, de uma forma geral, 7 anos de tribulação. Uhum. E no ano que vem, por volta de abril, maio, aniversário de Israel do ano que vem, começaria a grande tribulação. Que é aí que o bicho ia pegar mesmo, que os caras iam querer pegar nós, matar nós, certo? Não sei se isso vai acontecer ou não. Uhum. Agora, a pergunta é, alguém sabe realmente? Eu acho que não. O Gabriel disse que ele tem profecia, mas só Deus sabe, né? Porque... Mas até isso é aquilo que eu tava falando. Saber, ele não sabe, porque não, mesmo que mas eu tenho algo melhor ainda do que isso. Uhum. A gente pode sublimar essa discussão a respeito de é profecia ou não é profecia. Não importa. O que é suficiente é que Deus é bom e a gente tem que confiar nele. Seu relacionamento com Deus não pode ser impactado por essa expectativa de tribulação. Uhum. A ideia geral da profecia é que vai ser um processo que vai durar 7 anos. Não sei se você quer saber a duração. 7 anos. Agora, quando vai acontecer? Vai acontecer mês que vem, semana que vem, ano que vem? Ou daqui a 30 anos, 100 anos, 1000 anos? Como é que eu vou saber um negócio desse agora? Ou eu sei de uma outra coisa. Sei daquele jeito, né? Que tudo que a gente fala que a gente sabe aqui é crença. Uhum. A maioria, né? Porque se você perguntar 2 mais 2 é 4, eu sei que é 4. O resto é tudo palpite. Mas é assim. Não importa, não pode importar. Isso é o que eu sei. Espiritualmente. Não pode importar. Se a tribulação é um problema para você,
Então você tem um outro problema, Que já é uma que é desconfiança na... não estar vivendo em paz com Deus. Uhum. Ou tá? Ou até uma desconfiança da bondade de Deus, Não, né? pode Porque se você ser. confia que Deus é bom e ele é o piloto disso tudo, né? É o... Não, pode ser uma mera É curiosidade. o De repente, chefão. de repente não tem problema nenhum. Você só tá com uma mera curiosidade. Tudo bem, todo mundo tem direito a ter curiosidade. Claro, Né? claro, claro. E aí, pode estar com curiosidade. Então, eu tô falando, eu não tenho a menor ideia, você também não vai saber jamais. Sempre teve, desde das primeiros cristãos, da primeira geração, sempre teve motivos Uhum. para se achar que era o fim do mundo. O pessoal da época de Agostinho, por exemplo, para citar só o século IV lá, fim do declínio do Império Romano. fim da queda do período final, né? Da queda mesmo do Império Romano. Uhum. O Agostinho e todo mundo ao redor dele achava que era o fim do mundo, porque o Império Romano estava acabando. Como é que nós vamos, né, Uhum. sobreviver a isso? Uhum. E não era, entendeu? Não era. Então, Uhum. eu sugiro ao meu xará refletir sobre por que esse assunto importa para você. Uhum. Assim como das tecnologias, porque tá sempre falando de tecnologia. Tá? Ele gosta bastante desse O tema. processo será através de tecnologia avançada para enganar os cristãos e adorar a besta sem saber. Esse negócio de adorar a besta sem saber é meio estranho. Porque na escritura diz assim, na Bíblia, né? Fala que até os eleitos, ou seja, as pessoas que confiam em Deus, acreditam em Deus, os cristãos, poderiam ser enganados se isso fosse possível. Uhum. Não é possível um cristão ser enganado. Por quê? Porque tá com o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo, você vai confiar nele e ele vai deixar você ser enganado? É lógico que não. Você pode não entender o processo. Você pode não entender. Você pode não ter o discernimento de saber qual o caminho que você vai seguir. Motivo. No sentido, assim, de ter controle daquilo, entender racionalmente todo esse processo. Mas o Espírito Santo te conduz. Exato. Você tem que confiar em Deus. Tem que bastar a confiança em Deus. Então, veja só. Se a sua mente está fazendo você se preocupar com novas tecnologias, então preocupação já é um... Se não é mera curiosidade... Mas a curiosidade matou o gato no ditado, né? Uhum. Mas assim, onde é que vai levar isso aí, né? Quer dizer, as novas tecnologias, sei lá, se vai enganar. Eu acho que vai enganar um monte de gente, mas, de novo, a idolatria, que é a mentira, existe desde o começo do mundo. Uhum. Desde o começo do mundo as pessoas são enganadas. Uhum. Então pensa assim, os seus ancestrais estão sendo enganados há milênios. Milênios e milênios. Certo? O que vai mudar? As novas tecnologias vão servir para criar novos modos de ilusão e de idolatria. Com certeza. Mas o espírito de idolatria é sempre o mesmo. E ele é anterior à própria tecnologia. Porque, claro. Por exemplo, até quando Jesus fala usei das coisas do mundo, mas não se escravizeis por nada, ele está querendo dizer assim... É Paulo. É Paulo, isso, desculpa. A questão é que não importa tanto a ferramenta, não tem, o problema não é a tecnologia em si, nada é problema, nada tem pecado em si. A questão é como você está com o seu coração envolvido com aquilo, né? Então é assim, Rodrigo, eu recomendo, se você quiser, ler o meu livro. Os meus, na verdade, né? É lógico, né? Eu escrevi, eu não vou recomendar. Mas não é porque eu tô fazendo propaganda, eu não ganho muito dinheiro com livro, não. Uhum. Aliás, não ganho nada. A questão é a seguinte, é que eu falo da liberdade, da vida interior, da vida espiritual. E parece que pela pergunta, isso em geral, não é só com você, com todo mundo aí em geral. Esse é o ponto que precisa ser compreendido pelas pessoas. E por isso mesmo que eu escrevi livros a respeito disso. Que as pessoas não entendem o seguinte, a idolatria não é uma coisa que alguém vai forçar você a fazer. Tanto é que você usou o termo... Não, você não usou, né? Mas a gente usa aqui, né? É a adesão voluntária. Né, a besta. Tem que ser voluntário. Se não é voluntário, não é espiritual. Espiritual não serve de nada. Se alguém te forçar alguma coisa, isso não tem valor espiritual. Alguém põe uma arma na sua cabeça e fala, você vai adorar a besta. Você fala assim, pois não. Isso não é adoração. Né? É como naquele filme Silêncio, feito pelo Scorsese, que diz que é um puta de um satanista lá de Los Angeles. O Scorsese fez um filme Silêncio, né, sobre os jesuítas no Japão. Chama Silêncio. E os caras são comentando com o Luiz. Os caras são perseguidos. Você estava falando disso? Não, eu estava falando da questão dos jesuítas no Japão. Ele até olhou meio estranho. Os jesuítas foram lá colonizar o Japão culturalmente. Os japoneses perceberam. Os japoneses, eles aceitaram primeiro a presença da Igreja Católica, dos jesuítas, falando assim, não, tudo bem, é só uma filosofia nova, uma religião, é pura crença, pode vir, não tem problema. Deixaram, o imperador deixou. Aí o que aconteceu? Começaram a mudar os costumes e começou a interferir na política, na vida social no Japão. Aí o japonês falou, opa, isso aqui é colonização, vocês estão querendo colonizar o Japão. E o Japão nunca vai ser colonizado. Eu acho que é uma das nações que até o fim do mundo não vai ser colonizado por ninguém. Até os mongóis tentaram, veio lá o kamikaze, lá, o vento divino. Não tem como colonizar o Japão. Então os caras acabaram com os jesuítas, acabaram com eles.
Foi cruel, teve tortura e tal, porque é política, né? A política é uma merda, guerra, essa bosta toda. Uhum. Mas a questão é a seguinte, nesse filme se usa muito esse ponto que os cristãos católicos... Você chegou a ver esse filme? Eu não vi inteiro, mas eu vi uma cena já, e eu já tá. estudei esse filme, na verdade. Entendi. Já estudei o script. Entendi. Porque esse assunto me interessa e o Scorsese é um cara É que eu metido... fiquei curioso pra ver esse filme. O Scorsese é um cara metido com coisas espirituais, eu acho que pro lado ruim da história, mas enfim. Uhum. Qual é o problema dos jesuítas no Japão? O problema dos católicos em geral. Você faz uma imagem de Jesus, que não pode fazer imagem de nada que é do céu. Tá escrito lá, certo? Não recomendo, né? Aí o cara faz uma imagem de Jesus, e aí, pra dizer que era apostasia, os japoneses pegavam essa imagem e mandavam os caras pisar em cima. Se você não tivesse feito a imagem, não dava pra fazer pisar em cima, né? Bonitão, esperto. Enfim, os jesuítas apanharam muito lá no Japão, tinha tortura, tinha tudo isso daí. Uhum. E a questão que eu tô trazendo é o seguinte, eu já não lembro mais por que eu tô trazendo essa questão. Você tá falando Eu ia falar da idolatria. Da tecnologia, por causa do Japão, da colonização, porque lá não entra a questão da voluntariedade. Então, a questão, eu ia falar alguma coisa, o argumento escapou agora, sinto muito. Não era a questão da pessoa aderir à besta de forma voluntária e isso ser de coração e não uma coisa forçada? Mas eu tinha um argumento muito específico, não vamos perder tempo, não temos tempo pra perder, né? Então vou fazer o quê? Ou quando eu lembrar eu falo o que é amanhã ou quando for. Vou voltar à questão para encerrar. Você tem que entender que a vida espiritual ela é interior. Ela é dentro de você. Então os sinais externos do que você faz ou deixa de fazer não importam. Você está preocupado com a tecnologia? Você acha que alguém vai te obrigar a adorar a besta? Não, ou você vai querer ou não. O engano é achar que a besta é boa. Essa é a enganação. Então as tecnologias vão ter o mesmo papel que a mentira e as ilusões e os ídolos sempre tiveram nesse mundo desde o começo do mundo. Então é isso que eu queria dizer. Então assim, você está preocupado que a tecnologia vai avançar para enganar os cristãos? Não, tá errado. Se os cristãos, entre aspas, não vão, esses aqui que você está falando que vão ser enganados, não são cristãos, você concorda comigo? Vocês vão ser enganados já. Vamos partir da premissa, se você é cristão, você vive pela graça de Deus, então você não vai ser enganado pela besta. Se você vai ser enganado ou alguém vai ser enganado, essa pessoa acha que é cristã, mas não é. Porque o Espírito Santo não vai abandonar um só. Jesus prometeu que não se tocaria nem num fio de cabelo. Mas pode ser também um bom sinal no sentido da pessoa perceber que ela é fraca. Eu acho que isso eu até consigo entender. Então, assim, de repente ela até tem fé em Deus, quando tiver o vamos ver, a pessoa realmente vai. O Espírito Santo vai ajudar, né? Vai estar ali. Mas a questão é que ela mesma reconhece que ela é fraca. Eu acho que isso é um bom sinal, se for por esse caminho, entendeu? Porque a questão é o seguinte... Realmente, a fortaleza não cabe a nós. Né? Então, a questão é mais simples do que isso. O que eu quero passar é mais simples do que isso. A sua crença, ela é livre. E é isso que importa. É isso que Deus quer e o diabo também quer. É isso que eles estão lutando, entre aspas. Na verdade, não é uma luta, né? É uma chacina. Deus devasta o diabo. Mas o diabo tem uns 15 minutos de fama dele. O que você acredita? E como que você vive, porque você vive baseado no que você acredita, entendeu? Então não adianta você se chamar de cristão, dizer que vai na igreja, Deus não tá nem aí pra isso. Como você vive, o que você espera da vida, o que você espera de Deus, o que você espera do próximo, como você age com relação a Deus, com relação ao próximo, é isso que interessa. É isso que vai refletir o seu relacionamento com Deus, e quem tem relacionamento com Deus e tiver até o fim, prevalecer até o fim, como Jesus mandou, vai dar tudo certo. As tecnologias não vão enganar porque quem engana, você engana a si próprio, você entende? A idolatria é um espírito. E esse espírito, ele está dentro do ser humano. Ele não está fora, ninguém vai enfiar um espírito dentro de você. A questão é você recusar. Vou inventar a nova tecnologia. A gente estava falando ontem da Matrix, anteontem da Matrix, não sei o quê, né, do Neuralink, não sei o quê, que vai ter a realidade virtual, papapá. Tudo isso vai ser voluntário. Porque a pessoa vai querer. Ninguém enfia idolatria dentro de você. Você cultiva ela dentro de você se você quiser. Então eu sugiro você e todo mundo avançar no discernimento. O que quer dizer idolatria dentro de mim? Como que eu posso ser um idólatra? Recusar Deus. Eu sou um idólatra? Eu estou recusando amar a Deus sobre todas as coisas? Sim ou não? É isso que importa. A tecnologia vai ser só mais um instrumento do diabo, como tem outros. Porque tem o pessoal que... O próprio ser humano é um instrumento na mão do diabo. O ser humano é o portal do inferno nesse mundo. Nós somos cooptados pelo mal para servir ao mal. E nós é que... Essas tecnologias, quem que tá inventando essas porcaria toda que você tá com medo aí ou tá receoso? Quem que tá inventando isso? É o ser humano. Então é de você que vai partir, e dos outros cristãos também, a adesão ou não ao espírito de idolatria. Tá? Então, o processo será através de não sei o que. Eu não sei através do que vai ser.
vai ser através de tudo que o diabo puder usar, inclusive a tecnologia. Mas também vai ter milagres e prodígios. Então, olha só. O que adianta você falar assim? Não, eu não vou usar as tecnologias, eu vou morar no meio do mato. Aí o anticristo faz um milagre na sua frente e você cai de joelhos na frente dele. Então. Porque não é tecnológico, é miraculoso. Uhum. Ele vira uma coisa linda, ou ele ressuscita, como diz que vai ressuscitar. Uhum. E aí, esses milagres e prodígios também vão enganar. E não é Uhum. tecnologia, é magia. É que nem aquele propaganda feiticeira, né? Não é Uhum. magia, é tecnologia. Nossa, mas sabe o que me Aqui é o lembrou contrário. muito? Aquele filme O Mestre dos Desejos. Naquela conversa da moça. É que pena Uhum. que a gente não pode se estender muito. Mas Também vamos. preciso trabalhar, mas É, eu acho que depois a gente poderia fazer um comentário, só uma cena, e de uma forma geral desse filme, que eu acho bem interessante. é assim, se você está prestando atenção na tecnologia, você não está percebendo que a tecnologia é uma forma de poder. Uhum. Milagres e prodígios é outra forma de poder. Uhum. Retórica é outra forma de poder. Por exemplo, eu estou aqui, não estou falando com você. Como é que você sabe que eu não estou querendo te enganar? Uhum. Ou às vezes eu estou enganando a mim mesmo e nem percebo. Então você tem que ter o discernimento. Uhum. Não usar as coisas pelo valor de E isso face. é individual. É individual. A responsabilidade é sua, no final das Porque se contas. você quiser se escorar num coletivo, Tá ferrado. aí o problema é que você está botando autoridade nesse coletivo, que já é uma descrença com relação a Deus, né? Deus está querendo ter uma relação direta com você. Então, assim, o Uhum. diabo não vai enganar cristão. Ele vai enganar os idólatras. Quem é cristão, por definição, não é idólatra. Tá? Uhum. E não É, é só uma questão de título, é de coração, né? É uma coisa espiritual. exatamente. Então reflita sobre isso. Se tiver mais questões sobre isso especificamente, por favor, nos mande que a gente gosta das questões para trabalhar os temas aqui. Por enquanto é só isso que a gente Não pode fazer. esqueça, Judas seguia Cristo. Oi? Judas seguia Cristo. Judas Por um era. tempo ele Não, seguiu Judas Cristo. não era seguidor, era apóstolo. É um Isso, dos principais, era um dos 12. Né? isso. Que a igreja fala, os 12. E a cobra, a serpente antiga, o inimigo antigo, né? Lúcifer, ele é das hierarquias celestes, é um dos mais elevados. Lá, serafim, querubim, é um dos mais elevados. Lúcifer era top no céu. Então. Mas aí tem um outro mistério que a gente vai explicar no futuro Beleza. sobre isso. Mas, Amanhã é dia 7, né? isso. Amanhã tem outra pergunta do Rodrigo no Whats. Ele pergunta assim: Vai ser falar francês. o crédito social que já existe em alguns países virá para o Brasil? Vamos tratar disso amanhã. Virá, não virá, como não vai ser, tá bom? Muito obrigado a todos por assistir. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mais alguma coisa para Não, falar? não, só isso. Perguntas, pode deixar comentário, e-mail ou por favor. mensagem no WhatsApp. Valeu, Tchau, pessoal. obrigado. Até Boa amanhã. tarde. Tchau, tchau.